host aí, por favor. Pronto, pronto. Já está Maravilha. gravando. Pessoal, então eu me chamo Marcos Gasparim, eu sou CEO da Práticas Consultoria, consultor, treinador, coach. E a gente aí tem como missão principal na nossa organização em ser uma salvadora de executivos. E salvadora em diversos sentidos, no sentido de auxiliar os executivos a encontrarem um caminho, no sentido mesmo de direção, encontrar estratégias e também auxiliá-los em momentos de conflitos, de crises, até mesmo de cunho pessoal, onde a gente utiliza de algumas metodologias para trazer um direcionamento maior para que o gestor, o executivo, o profissional consiga ter mais clareza em como se comportar. E eu queria aqui apresentar a vocês o professor Rogério Leme. O professor Rogério é professor da Fundação Getúlio Vargas, aí uma das mais respeitadas organizações aí do Brasil. E eu queria que o professor se apresentasse, ficasse aí à vontade em contar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e já introduzir aí o tema que a gente vai conversar hoje. Tá legal. Primeiro, Você tá ainda mutado, professor? Ou está mutado? não, tô Ou será que eu aqui. que não estou ouvindo? Agora sim. Desculpa, eu Estão estava... ouvindo? Então, ok. Agora sim. Desculpa. Bom, imagina. Bom, primeiro, agradecer aí o convite, a oportunidade, né? Eu trabalho na área de gestão de pessoas já faz algum tempo, tenho uma consultoria chamada Leme Consultoria, estou indo aí para 24 anos esse ano aqui, de estrada aí de consultoria, né? E a minha área de especialização é todo o processo aí de gestão por competências, avaliação de desempenho, tudo tal. E a gente pegou, havia combinado de fazer esse bate-papo aqui, né, da gestão por competências na era ágil. E assim, Marcos, como a gente está aí num grupo intimista, bem intimista, não sei se de repente o André, o Gustavo ou o André queria fazer assim, uma colocação do momento que eles estão passando, até para a gente poder conduzir um bate-papo aí de uma maneira mais direcionada para eles. Não sei se eles estão aí prontos ou preparados para isso, né? Mas apenas para a gente poder, sei lá, fazer isso aqui uma forma mais próxima aí. Um bate-papo, né? Uhum. Ô, Gustavo, você quer se apresentar, cara? Se você quiser aproveitar já. Na verdade, o Gustavo, ele hoje está no Paraná, mas ele trabalha em uma rede hoteleira em uma das ilhas no Caribe, né? E agora a gente passou por um processo agora de coaching e está nos honrando aí com a presença. Ah, legal. Uhum. Quer falar um pouquinho, Gustavo? Ou você prefere ficar mais como ouvinte? Fica à vontade aí, viu? André também, André é empreendedor e também tem alguns desafios interessantes aí para compartilhar com a gente. Sim, claro. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu sou instrutor de mergulho e trabalho numa Royal Caribbean, na empresa de cruzeiros. Que legal. E exatamente nesse momento eu estou aqui no Paraná. Devido ao coronavírus, tive que retornar. Um dos motivos também pelo fato da minha mãe, ela está sozinha, mas a crise pegou, acho que muito mais forte lá do que aqui, que eu estou vendo que tem ainda muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas fazendo suas atividades, mas o processo lá está bem mais complicado, difícil. A companhia deve ter perdido muito dinheiro, mas a companhia é muito profissional, ela trouxe a maioria dos funcionários, levou para casa e deixou bem aberto muitas coisas. O objetivo que eu estou fazendo esse curso com o Marcos é tentar melhorar meu processo eu trabalho com uma gerente, tenho 35 funcionários
E eu estou tentando melhorar, estou tentando ser um líder melhor. Legal. Beleza. Então, tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, Marcos, para a gente começar aqui a fazer, então, uma introdução aí sobre esses desafios aí e como que a gente vê esse processo aí e o nosso papel aí, né? Como gestor, como empreendedor, tudo tal, né? Bom, então, só dá uma confirmadinha para mim, Marcos, minha tela está aparecendo aí, meu PowerPoint, certo? Sim. Ah, legal. Então tá bom. Bom, vamos lá. Tem bem uma imagem aqui. Isso. Então, as tendências lá da gestão e avaliação de desempenho aí na era ágil, aí o nosso grande desafio. Bom, como eu comentei, meu nome é Rogério Leme e tal, eu tenho esses livros publicados que tratam do assunto de gestão de pessoas, avaliação de competências, né? O primeiro livro eu lancei em 2005 e aí eu tenho uma série dessas publicações. E aí o que acontece? Quando a gente vê aí o momento, o mundo que nós estamos passando e tal, e aí a gente tem essa frase aqui que eu gosto, é uma frase relativamente recente aí, né? Do dia 18/4 aqui do nosso Nobel da Paz. Nós não vamos voltar ao mundo que tínhamos antes, né? Então todo mundo fica falando assim, não, legal, tudo tal, logo, logo essa história, essa pandemia vai passar e a gente vai voltar a ser como era antes. E aí o detalhe todo é que a história não é bem assim. Por quê? O normal de agora vai ser diferente do que nós tínhamos antes. E a gente precisa estar preparado para esse processo e entender. E aí, dos pontos que a gente já vinha trabalhando e que a gente já está nessa toada é quando a gente fala da agilidade, né? Então, todo mundo fala aí de ser ágil, né? Tem um conceito aí muito voltado de agilidade, voltado para startup, como se apenas startups pudessem ser ágeis e as outras empresas não, mas independentemente disso, existe uma associação de agilidade, de ágil, em fazer as coisas rapidamente, né? Então, tá vendo? Ágil, a definição é que se movimenta com excesso de facilidade, que se move de maneira rápida e veloz. Então, sempre quando a gente está falando de agilidade, a gente lembra até muitas vezes de pressa, né? E aí a gente quer pegar e fazer tudo muito rapidamente. E aí existe exatamente esse equívoco que eu gostaria de trazer aí um novo conceito para a gente poder entender. Porque ser ágil, na realidade, não significa obrigatoriamente ser mais rápido. Ser ágil, na realidade, significa agregar valor mais rapidamente. E eu até costumo brincar e dizer o seguinte, que na realidade seria agregar mais valor e mais rapidamente. Por que isso por que isso é fundamental? Porque nós estamos num mundo, num ritmo diferente do que era antes. Então, por exemplo, estou indo aí para 50 anos, estou com 49, indo para 50 anos, e aí o que acontece? No meu ambiente de escola, e talvez muitos nós aqui, nós tínhamos um ambiente mais ou menos assim. Nós passávamos 2 décadas estudando e 3 décadas trabalhando, até antes da reforma trabalhista, né? Então, agora, depois da reforma, a gente vai passar umas 4 trabalhando, e olha lá, né? Mas vamos lá. E o formato de aprendizagem que nós tínhamos era o formato esteira, né? Então, nós íamos passando, e isso funcionava nesse formato esteira, por quê? Porque o mundo mudava muito lentamente. Então, a gente entrava lá no pré, tal, e aí a gente aprendia algumas coisinhas, tudo tal, mudava a esteira, chegávamos lá do primário, da primeira à oitava série, a quinta série, depois o ginásio da quinta à oitava, ó, eu estou falando nesse formato aí para vocês verem como que eu sou velho, hein? Vamos lá. Aí depois nós íamos lá para o colégio, e aí depois do colégio nós chegávamos lá na faculdade, no nível superior, e quando a gente tinha lá um nível superior, isso já era sinal de sucesso e de dinheiro para nós. Então, o mundo era assim, o mundo era assim e funcionava dessa maneira, só que o que acontece? Por que isso funcionava? Porque quando a gente observa, por exemplo, eu trago aqui uma comparação. O Fusca, por exemplo, foi lançado no ano de 1935. Dá uma olhada no Fusca no ano 60. E o Fusca nos anos 70. Olha que inovação que a gente teve. E nos anos 80, e nos anos 90, e no ano de 96, que foi o último ano que foi produzido o Fusca. Então, a gente olha essa história e a gente vê ali, 61 anos
né? E mudanças muito pouco significativas dentro desse processo, né? E quando a gente olha para o mundo que a gente está hoje, o mundo está virando e girando numa velocidade absurda. E se nós tivermos a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir que nós tínhamos antigamente, nós não vamos conseguir acompanhar esse processo, essas mudanças. E o porquê que isso acontece, né? Então, qual que é a grande diferença? Como que a gente planejava antigamente? A gente tinha lá uma meta, um objetivo que era traçado, e aí o que acontece? A gente passava um tempão planejando, e aí a gente começava a executava, né? Então, a gente tinha esse formato processual de fazer de implementar os planos. Toda essa área vermelha que eu tenho destacado aqui, na realidade, é aquilo que eu chamo ali de risco e custo de execução. Então, o que acontece? O mundo não mudava. E o mundo não mudava e tudo bem, não teria problema algum. Só que hoje, no mundo que nós estamos inseridos, no meio desse, se a gente ainda continuar com esse pensamento, no meio desse processo, pode vir e acontecer uma mudança. E aí, o que acontece? Como eu já passei muito tempo planejando e muito tempo e levando muito tempo para fazer entregas, para agregar valor, de repente, no momento que ocorre uma mudança ou no momento que eu percebo o mundo mudou e o meu projeto não é mais adequado, isto pode ser tarde demais para mudar o projeto. E aí, o pior ainda é que muitas vezes nós insistimos em manter, nós não fazemos aquilo que nós chamamos ali de pivotar, né? Aquilo que as empresas ágeis fazem com grande maestria e com grande velocidade. E aí, então, a gente pode gerar uma frustração. Então, como que a gente muda esse cenário e o porquê que isso tem a ver com o processo da gestão do desempenho? Porque, na realidade, a gente precisa realmente ter um alvo, ter um objetivo. Só que, ao invés de a gente passar um tempão planejando para depois sair executando, a gente precisa agregar mais valor e mais rapidamente. Então, a ideia é a gente encontrar quais são pontos que vão efetivamente agregar valor e atuar nesse processo de agregar valor. Então, ao invés de eu passar um tempão planejando para depois executar, eu vou lá e eu vou fazendo pequenas ações de planejamento, mas entregando valor mais rapidamente. E o que acontece? Se no meio do processo... Então, olha primeiro o detalhe, olha a dispersão do risco e custo como nós temos, como o impacto disso é menor. E se no meio do processo existir uma mudança de planos, não tem problema, porque a gente tem maior flexibilidade para se adaptar, inclusive com a mudança de alvo, né? Por quê? Porque quem falou que aquilo que nós planejamos, que antes era aqui, hoje não vai ser nesse outro ponto. Então, esse processo, né, do modelo tradicional para o método ágil, isso é fundamental. E por que eu começo falando nesse tom e com esse enfoque? Por quê? Porque não adianta a gente querer fazer processos de avaliação que são estritamente comportamentais. Isto ajuda, mas não vai resolver o problema. O comportamento, ele é fundamental, mas a gente precisa entender a efetiva entrega das pessoas para a organização daquilo que é o objetivo delas delas terem sido contratadas. Então, nesse conceito da gestão do desempenho, né, ainda mais na era ágil, a gente precisa trazer aqui para as nossas empresas o conceito do MVP, que é o valor mínimo do produto, quer dizer, o mínimo que é viável, justamente para que eu consiga entregar mais valor e mais rapidamente, inclusive fazendo a mudança de alvo quando isso for necessário. Esta imagem aqui, por exemplo, é algo que, para mim, ilustra muito esse conceito do MVP. Por quê? Porque, às vezes, no método tradicional, a gente passa planejando para poder fazer uma entrega. E aí, o cliente ele não vai tendo essa percepção de valores. E quando a gente olha, por exemplo, no modelo ágil, a gente começa já a entregar valores. Óbvio que não é o produto final, mas são os MVPs que nós vamos entregando. E lá no final, a gente consegue
ter uma efetividade, a gente consegue acertar muito mais. Por quê? Porque, de repente, o que o cliente queria era um carro conversível e não um carro fechado, tradicional como esse, né? Então, esse é o conceito que nós temos que ter. E o que acontece na nossa área de treinamento e de desenvolvimento, por exemplo? Só para a gente poder entender e enxergar esse conceito aqui, esse impacto que nós temos. Bom, o nosso modelo tradicional que nós fazemos gestão de pessoas, ele também precisa ser mudado. Por quê? Imagina o seguinte, tradicionalmente a gente começa um processo de avaliação, né? E aí a gente começa a observar um período. Então, de janeiro a dezembro é aquilo que nós vamos observar um colaborador. Só que vamos dizer que, por exemplo, no mês de fevereiro, existe a necessidade de treinamento de um determinado colaborador. E aí o que acontece? Só que aqui eu não vou fazer nada, tradicionalmente, porque somente em janeiro eu vou abrir a avaliação para observar o que aconteceu o ano inteiro, tá certo? Bom, e aí lá para março, mais ou menos, o gestor vai lá dar o feedback, porque abriu em janeiro a avaliação, só que em janeiro é férias, aquela história, fevereiro, carnaval. Então, lá em março, terminou a avaliação e o gestor começa a dar o feedback. Quando ele faz isso, em maio chega lá os PDIs, né, os planos de desenvolvimento individual, para o RH poder fazer a consolidação das necessidades de treinamento. E em junho do ano seguinte, o RH acaba soltando o plano de capacitação. Só que olha que coisa, em junho ele vai soltar a necessidade de um plano de capacitação de uma necessidade que aconteceu lá em fevereiro. Sabe o que aconteceu com esse cara? Morreu, já saiu da empresa. Por quê? Porque este formato aqui, tradicional de treinamento e desenvolvimento, ele era perfeito para os anos 70, para os anos 90, para os anos 90, até para a primeira década dos anos 2000, tá certo? Por quê? Porque o mundo não mudava nessa velocidade que nós temos hoje. Então, ou a gente se adapta ou a gente vai ficar fora do mercado. Então, essa história de gestão do desempenho ágil, né, que é a grande tendência que nós temos que trabalhar aí quando a gente fala de processos de gestão de pessoas, de avaliação de competências e de desempenho, a gente precisa entender que, na realidade, não bastam apenas ferramentas. As ferramentas são importantes e são necessárias, mas a grande questão aí no que nós temos que trabalhar é ajustar o mindset de líderes para que a gente possa ter uma equipe de alta performance. Esse é o grande ponto. E para a gente efetivamente conseguir fazer a diferença, nós precisamos, na realidade, de profissionais engajados. E profissionais engajados, na realidade, são profissionais que têm um comprometimento e um envolvimento emocional, né? Porque não basta eu poder contar com a pessoa sempre que for preciso. Isso é um profissional comprometido. Mas a grande diferença é daquele que tem, na realidade, um nível de engajamento. Por quê? Esse engajamento ele só vai acontecer se nós tivermos um propósito comum entre empresa, líder e liderado. E nós temos que entender que os profissionais aí das novas gerações aí, né, profissionais na faixa de 20, 30, 35 anos, na realidade, essas pessoas, elas querem fazer efetivas contribuições. Então, elas querem ter um propósito. Então, na realidade, eu preciso entender que até mesmo a forma tradicional que a gente faz, planejamento estratégico, tudo tal, a gente também precisa mudar isso. Por quê? Porque quando a gente fala em metas, quando a gente fala em números, quando a gente fala em EBITDA, quando a gente fala em aumento de lucratividade, esses números, esses indicadores, na realidade, eles podem ser importantes e relevantes para o CEO, para os diretores, para o C-level, tá certo? Isso, indicadores realmente motivam esses caras do C-level, mas não motivam essas pessoas aqui embaixo. Quando você fala, por exemplo, que o EBIT da empresa foi de tanto, tá legal, eu como pessoa, como um colaborador, como um membro da equipe, estou ali embaixo e falo, e daí? E o que isso tem
quando na realidade eu preciso ter aqui uma conexão maior, uma conexão de propósito. E quando eu tenho essa conexão de propósito, na realidade, eu vou ter um porquê. Por exemplo, porque eu trabalho na melhor empresa, na empresa que oferece a melhor solução de gestão de desempenho. E eu faço parte desse processo. Então, é justamente esse envolvimento emocional que a gente precisa ter e gerar, né? Então, quando a gente olha aí, por exemplo, nos sistemas que a gente pesquisa de planejamento estratégico, avaliação de desempenho, competências, seleção, treinamento e desenvolvimento, nós precisamos, na realidade, mudar esse mindset, mudar essa forma que as pessoas trabalham, que as pessoas executam, que as pessoas vão obter esses resultados. E como que a gente consegue fazer isso aqui? Eu queria fazer aqui uma prática aqui em cada um desses subsistemas. Então, por exemplo, quando a gente começa lá com o planejamento estratégico. Então, muitas empresas utilizam lá o tal do BSC. Veja, o BSC é uma ferramenta excelente e é uma ferramenta muito importante. Agora, o que é fundamental é a gente entender que a gente precisa mudar a abordagem tradicional que as empresas trabalham com o BSC. Por quê? Porque a abordagem tradicional, vamos só lembrar o seguinte, o BSC, ele foi construído na década de 90. Na década de 90, a gente não tinha internet, a gente não tinha um mundo na velocidade de mudanças que nós temos hoje. Então, quando a gente observa isso, o BSC tradicional, ele trabalha lá com objetivos estratégicos. Aí depois, para cada objetivo é definido quais são os fatores críticos de sucesso, definidos indicadores, metas e aí, por fim, as iniciativas estratégicas. Olha que coisa maluca. Eu quero saber, por exemplo, uma empresa que fez lá o seu planejamento entre novembro e dezembro, tá certo? E que agora, em março, entrou essa história da pandemia, e o que isto aqui que aconteceu, que foi planejado, essa mudança? Então, se a gente pegar e continuar em processos como esse, na realidade, a gente vai ter uma grande dificuldade. Veja, não é que o BSC ele não é bom, ele é uma excelente ferramenta. Só que a gente precisa mudar, ajustar a estrutura e a técnica de implantação. Então, por exemplo, no tradicional, a gente coloca aqui o fator crítico de sucesso para um objetivo estratégico, e isso torna a empresa lenta. Nós temos que colocar, na realidade, um fator crítico de sucesso para missão, visão e valores. E aí, a partir desse fator crítico de sucesso, nós precisamos encontrar quais são os objetivos estratégicos. Ou seja, nós temos que fazer a inversão desses dois pontos aí de implementação. E aí, o porquê que isso a gente tem determinados problemas, então, com o BSC? Porque, da maneira que ele são métodos burocráticos difíceis de serem implementados, as pessoas não compreendem, não geram conexões emocionais, não inspiram as pessoas, não estimulam que elas superem. O BSC, por exemplo, estimula que você atinja o resultado, mas não que você ultrapasse esse resultado, percebe? Limitam as pessoas a fazerem aquilo que é pedido, que é determinado, né? Então, esse princípio nós precisamos mudar. Então, como que a gente trabalha esse processo de planejamento estratégico aí nesse novo formato? Nós temos ali missão, visão, valores, né? Então, como tradicionalmente nós fazemos, nós trabalhamos, né? E aí o que acontece? Aí, para a missão, visão e valores, nós vamos determinar os fatores críticos de sucesso do negócio, dentro das perspectivas do BSC, financeira, clientes, processos e aprendizado, tudo. E aí, a partir desses fatores críticos de sucesso, nós vamos encontrar quais são os OKRs, né? Que é uma metodologia que a gente utiliza hoje em dia, que é uma metodologia ágil para a estruturação de planejamentos estratégicos. Então, a gente vai pegar os direcionadores que os acionistas vão dar a partir desses fatores críticos de sucesso de sustentação, mais aquilo que nós chamamos dos OKRs para o C-Level. E aí, a partir disso, nós vamos encontrar OKRs, indicadores drivers, indicadores outcomes para as áreas e para as unidades, de tal maneira que a gente consiga transmitir
melhor e mais facilmente a intenção e a estratégia do negócio. Eu trouxe aqui, para a gente poder ilustrar, o exemplo de uma estrutura de um hospital, né, que eu chamei ali, ó, visão da ABC Saúde, de um hospital, que é um hospital escola, né? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Que cada ponto desse, cada retângulo desse, na realidade, é um fator crítico de sucesso. E a partir desta técnica, a gente consegue facilmente compreender, mesmo que vocês que estão aqui nesse encontro, mesmo que vocês não sejam, por exemplo, da área hospitalar. Mas olha como é fácil a gente compreender e transmitir essa estratégia. A ABC Saúde aqui, ela quer se consolidar como empresa de saúde de referência em atenção integral à saúde, promovendo educação, ensino e pesquisa. Ok, é um hospital escola. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a perspectiva financeira, veja lá, eu preciso ter, a ABC Saúde precisa ter gestão fiscal e compliance, maximização dos resultados, ampliação das receitas, clientes, ampla comunicação com o mercado, alto índice de satisfação do cliente, parcerias de pesquisa, processos, excelência em gestão, criação e desenvolvimento de produtos e serviços, adequação de infraestrutura e responsabilidade socioambiental. Pessoas de aprendizagem, profissionais capacitados e satisfação dos colaboradores. Então, veja, isto aqui não muda enquanto não mudar a minha visão do meu negócio. E aí o que acontece? A partir desse ponto, nós vamos pegar cada um desses detalhes e a gente vai explodir, nós vamos desdobrar isso, na realidade, em objetivos, mas na estrutura do OKR. Então, eu tenho um determinado objetivo e eu tenho os meus resultados chaves. E aí, a partir desses resultados chaves, o que eu tenho que fazer para poder atingir esses resultados chaves e, com isso, atingir lá o meu objetivo? Então, esse processo permite que eu altere determinado objetivo e buscando um objetivo de um curto prazo e não um objetivo anual, essa história toda, a gente trabalhar com períodos mais curtos, é muito mais fácil eu atingir uma meta de 3 meses do que eu atingir uma meta de 1 ano, tá certo? Isso vai até trabalhar com a gente dentro da psicologia positiva, né? Porque eu atingindo um resultado, eu terei aquilo que a gente chama na psicologia positiva da vantagem da felicidade, que vai fazer com que eu consiga fazer mais com menos, melhor e mais rápido. E o que acontece? Eu não mudo, na realidade, os meus fatores críticos de sucesso. Esses são os pilares de sustentação do negócio e aí esses OKRs, eles passam a trabalhar a partir desses pontos. Bom, quando a gente fala lá da gestão do desempenho, por que eu fiz toda essa introdução? Por quê? Porque não adianta absolutamente nada eu querer trabalhar pessoas se eu não tiver um alinhamento e um objetivo organizacional. E aí a gente precisa entender que a avaliação de competências não é a avaliação de desempenho, que não é a avaliação de resultados. Muitas pessoas acabam confundindo esses princípios. E eu gosto de usar, por exemplo, eu gosto de citar um exemplo de time de futebol, usar uma metáfora de um time de futebol para mostrar a diferença entre esses instrumentos. Por exemplo, num time de futebol, eu posso ter um time cheio de craques, quer dizer que eles têm ou não competências. E esse time pode ter feito uma partida muito boa ou desastrosa. Isto tem a ver com o desempenho desse time. E esse time pode ter ganho ou não a partida ou o campeonato. Então, a avaliação de competências não é avaliação de desempenho, que não é avaliação de resultados. Competência, desempenho e resultados precisam estar integradas, mas são instrumentos diferentes. E a gente precisa entender. Ou seja, eu não posso ter um instrumento de avaliação que vê apenas a parte comportamental e deixar de fora essas outras duas questões. Eu terei um problema de gestão de desempenho. E aí, então,
um modelo que eu trabalho, que eu comecei a construir em 2005, 2006, tal, nos livros que eu tenho publicado, eu chamo lá de gestão de desempenho com foco em competências. E esse modelo, a gente tem 4 pilares: competência técnica, comportamental, resultados e responsabilidades. Por que desses 4 pilares? Não adianta absolutamente nada eu ter uma pessoa ótima tecnicamente, ótima na parte comportamental, mas que não atinge resultados. Da mesma maneira que não adianta nada eu ter uma pessoa ótima tecnicamente, que traz resultados, mas que destrói a equipe. Percebe? Da mesma maneira que, se eu tiver uma pessoa ótima tecnicamente, ótima na parte comportamental, que atingiu as metas que foram traçadas, mas deixou de executar com qualidade algumas das suas atribuições, aquilo que é de responsabilidade, que está lá no job descriptions, por exemplo, eu não posso dizer que o desempenho desta pessoa foi 100%. Então, eu preciso ter uma visão mais ampla do que é o processo da entrega da competência do colaborador. Por quê? Porque, com todo respeito, desculpe a expressão que eu vou utilizar aqui, é só para a gente levar o princípio para o extremo, tá? O nosso raciocínio para o extremo. Mas nós não somos contratados para demonstrarmos competências técnicas e comportamentais. Então, quando eu vou contratar um gerente de marketing, quando eu vou contratar um analista, quando eu vou contratar alguém, eu não começo contratando a pessoa pela competência. Eu contrato alguém, na realidade, para executar determinadas atribuições e para atingir determinados resultados. Para isso, eu preciso que ela tenha competências. Por quê? Porque a competência é a sustentação, na realidade, da entrega daquilo que a pessoa precisa fazer dentro da organização. E então, eu preciso também entender qual é a diferença de avaliação de desempenho e da gestão do desempenho. Por quê? Porque não adianta absolutamente nada eu ficar apenas com um olhar na avaliação de desempenho. A gente precisa evoluir para a gestão do desempenho, porque a gestão do desempenho é eu agir aqui agora. O que eu preciso fazer nesse instante para garantir que os resultados sejam alcançados, né? Ou seja, não é assim esperar a necessidade de treinamento surgiu e aí somente depois lá de um ano que eu vou atuar ali. Aí eu não estou sendo proativo, né? Isso poderia funcionar no mundo antigamente, mas no mundo que é hoje, a gente precisa trabalhar. E a gente precisa trabalhar de uma maneira diferente. Ou seja, como que eu efetivo, como que eu faço mesmo essa gestão do desempenho? Se eu conseguir criar um mindset para o gestor, para que ele converse com cada membro da sua equipe na maior frequência possível sobre resultados e responsabilidades. Nós temos um equívoco, né, que a gente carrega aí já há muito tempo, querendo que o gestor dê feedback para a sua equipe. Eu não estou falando que isso não é importante, pelo contrário, é essencial, mas a gente tem um equívoco querendo que o gestor dê feedback para a sua equipe falando de comportamento. E a gente precisa entender que o gestor não sabe falar sobre comportamento. Então, como ele não sabe falar sobre comportamento, o que ele faz? Ele se afasta, porque ele não quer resolver aquilo, ele não quer falar sobre comportamento. E aí isso cria uma sensação que as pessoas não recebem feedback. Por quê? Porque quem sabe falar sobre comportamentos, na realidade, são os psi da vida, psicólogo e psiquiatra. As demais pessoas, os demais gestores, eles são gestores de processos. Então, o que a gente precisa fazer? Ajudá-los nesse formato. Então, se o gestor sabe conversar com sua equipe sobre processo, sobre a qualidade das entregas, daquilo que deve ser feito ou não, então vamos criar um modelo onde ele, na maior frequência possível, ele sente com a sua equipe para falar da qualidade das atribuições que cada membro da equipe está fazendo e para acompanhar e monitorar essas metas. E se por acaso uma dessas entregas aqui não estiver adequada, a gente ofertar para ele uma forma de dizer o seguinte: tá bom, e o que está, o porquê disso, o que está impactando, ou qual é a causa desta não entrega?
porque isto vai ser ou um problema técnico ou um problema comportamental. Então, a competência, que aí aqui a gente tem o C e o H, perdão, a gente tem a competência técnica, o C e o H e o A é a parte comportamental do chá. Então, o que acontece? A gente tem a competência como base de sustentação daquilo que a pessoa precisa efetivamente entregar para a organização. Ou seja, a gestão do desempenho, ela vai acontecer quando o líder estiver mais próximo, na maior frequência possível, para fazer o acompanhamento, o monitoramento de das entregas que cada membro da sua equipe tem como meta, tem como objetivo realizar. E quando ele conseguir trazer nesta conversa de uma entrega que não esteja alinhada, o porquê. E se esse problema for comportamental ou técnico, para ele trazer isto como um pano de fundo para poder alinhar as pessoas. Então, a grande questão é a gestão do desempenho. Eu conseguir trazer esta cultura da gestão do desempenho, porque é assim que eu vou ter a cultura do feedback. Muitas empresas, elas estão equivocadas num princípio que elas querem aumentar a frequência das avaliações para tentar implantar a cultura do feedback. Vai fazer besteira. Por quê? Porque eu faço uma comparação que a avaliação é como um exame de sangue. Eu vou lá, faço um exame de sangue e, na realidade, não é isso que vai fazer eu mudar. O que eu preciso é estar próximo, é fazer a gestão e não a avaliação. A avaliação, ela é importante, mas a gestão, ela é infinitamente mais importante. Então, vamos lá. Os desafios que a gente tem referente a um instrumento de avaliação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a avaliação, nós temos diversas críticas, que o processo é burocrático, que a periodicidade é incompatível, que os formulários são longos, que estimula a concorrência e não o trabalho em equipe, que é estressante para o gestor. Então, existem diversas críticas que são feitas sobre a avaliação. E, na realidade, muitas delas fazem sentido. O problema não é que a avaliação é equivocada, mas sim a forma que nós estamos conduzindo a avaliação. Então, alguns conceitos aqui que eu trouxe para a gente poder refletir. Existia um princípio chamado 70-20... Opa, fiz errado. O 20-70-10 aqui, que dizia o seguinte, que a gente precisa classificar a equipe, né, toda a nossa equipe, falando que esses são os top performers, que a gente tem 70% da nossa equipe que carrega o piano e que tem 10% que não é legal. Fazer esse processo de classificação através de um processo chamado curva forçada é um grande equívoco, e é um equívoco até com os princípios de gestão de pessoas. Nós, como gestores de pessoas, o que nós queremos? O que nós falamos? Nós, como consultores, que nós precisamos ter uma equipe de alta performance. E esse modelo do 20-70-10 diz o seguinte para mim, que eu não posso ter uma equipe de alta performance, porque 70 tem que ser mediano ou medíocre, tá certo? Não medíocre no sentido pejorativo da palavra, pelo amor de Deus, e 10% tem que ser ruim. Por que eu não posso ter uma equipe com 80% de pessoas com alto desempenho? Percebe? Então, isto vai contra os princípios. Esse princípio desta curva é algo da década de 60, pessoal. Nos anos 60, uma consultoria fez um estudo do desempenho das pessoas, dos colaboradores, né? Ainda na época dos empregados das empresas, e aí percebeu-se uma dispersão. E aí esta dispersão dos anos 60 foi sendo tão falada, principalmente nos anos 90, Jack Welch e todo esse princípio aí, e aí acabou criando esse rótulo. E, na realidade, não é esse o objetivo. Então, aquilo que era apenas a resultante de um estudo passou a ser uma regra e um processo de classificação. E ainda depois dessa classificação, um outro equívoco começaram-se a criar os comitês de calibragem. Veja,
Por que um comitê de calibragem? Se eu tenho que ter um comitê de calibragem, é porque o meu instrumento de avaliação não é adequado. O que eu preciso fazer é mudar o meu instrumento de avaliação e não ter um processo de calibragem. A gente vai para um processo de calibragem, coloca as pessoas ali, tá certo? E aí isso, na realidade, passa a ser um processo de defesa para o gestor. Porque, assim, o gestor vira e fala assim, eu até queria, viu, João? Eu até queria te ajudar, tudo tal, te dar a promoção. Mas o comitê achou que não. E a gente começa, então, a criar desculpas para esse processo. Então, se eu preciso de um comitê de calibragem, eu tenho que fazer a seguinte reflexão. Vamos dar um passo atrás e vamos verificar. Será que eu não preciso, então, rever o meu instrumento de avaliação? Por quê? Porque, na realidade, as empresas utilizam curva forçada e utilizam comitês de calibragem para aplicar, muitas vezes, num instrumento chamado de matriz Ninebox. Só que o que acontece? A matriz Ninebox tradicional, ela é utilizada aqui, do cruzamento de potencial com desempenho. E isto, na realidade, é uma visão que, para a gestão de desempenho, ela é equivocada. Tanto que um dos meus livros aí que eu publiquei, eu chamei ali Redescobrindo a Matriz Ninebox. Por quê? Porque esta proposta de potencial versus desempenho, ela é equivocada. Bom, para quem não conhece aqui, só para fazer uma introdução, o princípio da matriz tradicional, o que ela fala? A gente pega cada uma das pessoas, então tem a Maria, o João, o Pedro, a Ana, e a gente fala assim, bom, o desempenho aqui da Maria é alto e o potencial dela é alto. A gente coloca a Maria aqui. E o Pedro, o Pedro está aqui, a Ana está aqui, tá certo? E aí o que acontece? Quem está nessa área verde aqui, diz assim, são os potenciais para ir para um novo nível hierárquico ou para um novo desafio dentro da organização. Quem está nessa área amarela aqui, eu preciso desenvolver as pessoas nesta função. Quem estiver nesta área cinza aqui, eu preciso fazer essa pessoa decidir o que ela quer da vida, né? Porque como que eu posso ter uma pessoa com alto desempenho e um baixo potencial? E quem está nesse quadrante aqui, nesse box roxo aqui, eu nem deveria estar com essa pessoa dentro da organização. Agora, qual é o problema desse método? A alta subjetividade. Porque quando eu falo potencial, eu estou falando potencial para quê? Veja, isso é um equívoco. Então, no modelo que eu trago aqui, que eu proponho, o que eu proponho? Eu proponho o cruzamento de competência, que é aquilo que dá sustentação, versus a entrega, né? E de onde surge essa entrega e a competência? Então, lembra lá das nossas 4 perspectivas? Competência técnica, né? Competência comportamental, resultados e as responsabilidades, que são as atribuições que a pessoa deve realizar. Então, eu tenho um coeficiente de desempenho geral dessas 4 perspectivas, mas eu tenho outros 2 coeficientes, um coeficiente de competência e um coeficiente de entrega. Então, a competência é a base da sustentação aqui, Então, esta competência é a base da sustentação aqui do nosso processo, e a entrega ela vai estar aqui associada a resultados e à qualidade que a gente executa as nossas atribuições. Então, a partir desse formato, desse princípio, a matriz Ninebox, ela não é uma projeção subjetiva, ela é uma projeção do resultado da sua avaliação. Então, por exemplo, vamos lá entender isso na prática. Eu tenho ali, né, um profissional e ele está com 70% daquilo que ele deveria ter tecnicamente, isso aqui é obtido por meio de avaliações, tá? Ele está com 80% daquilo que ele deveria fazer, demonstrar da parte comportamental. Ele atingiu 90% dos resultados, ou seja, das metas que foram traçadas ali para ele, e das responsabilidades ele cumpriu isso com 100%. O que é o desempenho? São 100 pontos que nós vamos distribuir entre essas perspectivas. Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa de atendimento a cliente, por exemplo, que precisa mais da parte comportamental do que da parte técnica. Um pesquisador, por exemplo, se ele não tivesse competência técnica, ele não seria um pesquisador.
Então, de um pesquisador, eu posso pedir mais de resultados e mais de responsabilidade do que técnica e comportamental. Então, na realidade, esse peso são 100 pontos que eu distribuo entre essas perspectivas. E aí, eu vou calcular ali. Bom, então, vamos lá. Eu estou lá com 70% de 20 pontos, 14. Eu estou com 80% de 20 pontos, 16. 90% de 30 pontos, 100% de 30 pontos. Então, quando eu faço essa soma ali, esse colaborador ele está com um coeficiente de desempenho de 87%, né? Ou seja, não é a competência que ele tem, mas é a competência que ele está entregando para a instituição. Isto aqui eu posso aplicar em processos de progressão salarial, eu posso aplicar em processos de recompensa, de remuneração, de PLR. Então, por exemplo, eu tenho uma PLR que eu vou ganhar R$5.000. Não, não vou ganhar. Eu vou ganhar 87% daquela entrega. Por quê? É isso que eu estou entregando, daquele prêmio, porque é isso que eu estou entregando para a organização. Aí eu pego, por exemplo, eu gero aqui um coeficiente de competência, que seria a média de técnica mais comportamental, e um outro coeficiente aqui da entrega. E aí, então, 150 aqui, se eu não errei, aqui na conta daria 75, 190, se eu não errei na conta aqui, 80, 90, 95, alguma coisa assim, sei lá. Aí, o que acontece? Eu pego esses dois caras aqui, ó, de competência e da entrega, volto ali na minha matriz na Ninebox, e aí eu vou colocar lá a competência 75 e a entrega 95, eu vou ter a projeção desse resultado aqui na minha matriz na Ninebox. Ou seja, eu não tenho que criar um comitê de calibragem e tudo tal. Peraí, mas a gente não vai ter comitê? Não, não vai ter comitê de calibragem. A gente pode ter um grupo que vai analisar onde as pessoas estão, onde elas estão aqui nesse instrumento, para a gente virar e falar assim, peraí, é o Eduardo mesmo que tem condições de assumir um novo desafio ou não? A gente passa a trabalhar de uma forma mais estratégica e não operacional, né? Então, esse é a grande diferença, é a grande forma que nós temos que fazer diferente dentro do processo ali de avaliação. Então, aí eu vou projetar as pessoas, né, de acordo com suas competências e com seu desempenho, né? Mais duas questões aqui, só para a gente poder finalizar e aí abrir um bate-papo aí, é assim, por que as avaliações não refletem a real contribuição do indivíduo para a organização? É simples, porque as empresas, elas utilizam o mesmo instrumento para toda a organização. Isso é um equívoco. Quem falou que o perfil técnico-comportamental do diretor industrial é o mesmo do diretor de marketing? São perfis diferentes. Então, eu não posso pegar o mesmo instrumento e aplicar para diretores, gerentes, para aplicar para os colaboradores. Se são entregas diferentes, se a gente tem expectativas diferentes, a gente precisa ter um instrumento personalizado, customizado, de acordo com aquilo que ele deve realizar. Outra crítica que a avaliação tem é que ela é demorada e burocrática e penaliza o gestor. E isso é um fato. Por quê? Porque, veja, como que é a avaliação tradicional? Eu tenho pessoa, né, que eu vou avaliar, pergunta. Terminou, aí o gestor vai avaliar outra pessoa, pergunta. Vamos falar a verdade. Na terceira avaliação que o cara estiver fazendo, o gestor já está colocando o xizinho na primeira coluna que tiver na frente dele, porque ele precisa se livrar daquela encrenca, porque ele tem que trabalhar, ele tem que entregar. Então, o mundo mudou, só que a gente continua usando no nosso instrumento de avaliação o mesmo princípio da avaliação das escolas de samba. Eu avalio a pessoa e falo assim, a bateria é 10, esse aqui apareceu a próxima escola. Da próxima escola, esse cara é 11, mas eu não consigo mais voltar no anterior. Então, por exemplo, a gente tem lá, dos nossos negócios, né? Nós temos ali um sistema que a gente tem, que a gente desenvolveu. Aliás, a minha área de origem, originalmente, eu sou de sistema, né? Depois que eu acabei me apaixonando aí nessa história de gestão de pessoas. Mas, veja, o que nós temos no nosso sistema? A gente tem uma técnica que a gente chama lá do formulário invertido.
Então, ao invés de ser pessoa, pergunta, eu tenho lá qual é a pergunta, pessoa. E aí eu começo ali. Bom, age proativamente antecipando essas situações e os problemas. A Alessandra faz isso aqui todas as vezes. E o Ernesto... Ah, não, peraí. O Ernesto faz todas as vezes aqui. Aí eu vou lá, apago e eu começo a corrigir aqui. Porque, na realidade, a Alessandra aqui, o Ernesto é mais do que... Eu já tenho o processo da calibragem que é feito pelo próprio gestor mediante a sua equipe. Ele termina isso aqui, já vai para a próxima questão, ou seja, os nossos clientes que utilizam esse processo conseguem fazer uma avaliação, por exemplo, comportamental de 40 comportamentos de uma equipe de 20, de 30 pessoas em menos de meia hora. Em 30 minutos, no máximo, nem isso o cara faz a avaliação. Por quê? Porque o instrumento utiliza técnicas diferentes. Eu levo tempo para construir isto aqui, esta imagem. Quando a gente coloca uma avaliação, a gente leva um tempo para construir uma imagem e desmontar essa imagem. No modelo tradicional, esse processo de construção de construir e desconstruir esta imagem, essa situação, é extremamente fadigante. Então, o que acontece? A gente tem essa técnica que a gente inverte. Outro ponto que a gente precisa entender aí, agora já indo para a finalização aí desses pontos de reflexão, é que enquanto o RH insistir em um modelo, em um sistema que as informações estão centralizadas no RH, jamais isto vai funcionar. Todos os sistemas, de uma maneira geral, concentram a gestão do desempenho, não fazem gestão do desempenho, elas concentram as informações da avaliação no RH. É como se todos os gestores trabalhassem para o RH para uma burocracia, e aí é um grande equívoco. O que nós precisamos, como RH, é ofertar para o gestor o acesso à informação em 2 ou 3 cliques. O gestor, ele precisa estar numa tela e aí ele vê lá a equipe, qual é o plano de desenvolvimento, quais as metas da equipe, todas as informações, acessando tudo o que ele precisa saber de cada membro da sua equipe com 2 ou 3 cliques. Ou seja, a gestão do desempenho precisa estar para o gestor e não o gestor trabalhar para o RH. Enquanto o RH não mudar esse mindset, ele vai ficar travado no modelo. Bom, conclusão para a gestão do desempenho. Na realidade, não importa se você faz uma avaliação no modelo tradicional ou no modelo ágil. O que vai fazer com que a sua empresa seja ágil é se você conseguir trazer esta conversa aqui. A gestão do desempenho, ela acontece quando o gestor, na maior frequência possível, sentar pelo menos uma vez por mês com cada membro da sua equipe e perguntar: e aí, fulano, como é que está? Como que estão as suas metas? Como que estão as suas atribuições? Está fazendo, não está fazendo? Ou seja, e se a partir daqui tiver algum problema, ele vai virar e vai falar se o problema é técnico, ou vão estudar juntos se o problema é técnico ou se o problema é comportamental. Porque é aqui que eu vou desenvolver a cultura do feedback. E aí, o feedback não é aquele processo onde o gestor tem que sentar e preencher um formulário e entregar, e o RH saber que aquele formulário, que aquele feedback foi feito. Esta é uma visão equivocada e antiga. O que a gente precisa ter é, na realidade, a experiência do colaborador, aquilo que hoje a gente chama lá do employer experience. Ou seja, ele precisa ter a sensação que ele recebe feedback, ele precisa ter a sensação que isto acontece dentro da organização e não a obrigação do preenchimento de um formulário. Porque a partir do momento que ele tem esse employer experience, esse processo, isto vai acontecer de ser trabalhado técnica e comportamental para a entrega, para aquilo que ele efetivamente deve fazer.
não é aumentando a frequência da avaliação que você vai desenvolver uma cultura de feedback ou ter uma gestão de desempenho ágil dentro da sua organização. Então, tentando aí sintetizar, né, esse processo aí para vocês, é isso que essas tendências. Agora, antes de fazer, Marcos, aqui abrir para eventuais perguntas, colocações, só fazer aqui um momento jabá aqui, né? Momento aí Milton Neves, que a gente costuma brincar aí, né? A Leme Consultoria já foi indicada 6 vezes para o Top of Mind, que é uma premiação que é feita aí para algumas empresas, para lembrar aí, qual a empresa que você lembra aí quando você fala de gestão de pessoas, e na categoria de consultoria de RH, nós já levamos 3 vezes o prêmio, né? E aí, então, eu vou aqui fazer um pedido aqui para vocês, se vocês puderem votar lá na Leme Consultoria, acesse lá lemeconsultoria.com.br/vote, né? E aí, se vocês acharem que nós somos merecedores dessa indicação, para nós vai ser muito legal, ainda mais num ano tão difícil como a gente está passando, isso é muito legal para a gente, pelo reconhecimento daquilo que a gente tem feito, né? A Leme, ela trabalha lá com, aqui eu trouxe aqui uma síntese aqui do nosso portfólio, gestão e avaliação de competências, dimensionamento da força de trabalho, planejamento estratégico, planos estratégicos, o PCCS, né, cargos e salários, ferramentas que a gente tem, os softwares, né, que a gente trabalha também, como esse software que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa... E nós estamos lançando uma ferramenta gratuita que eu queria aqui apresentar para vocês e deixar o convite para que vocês possam responder, que é o Doctor, né? O Doctor é uma ferramenta que é um diagnóstico do nível de maturidade do RH. É uma ferramenta gratuita, você vai lá e você cadastra, você como RH, e você pode pedir para que outras pessoas de outras áreas, né? Então, você quer saber assim, bom, como que o RH está... e você vai lá e você responde, mas você também pode pedir para que o financeiro, o marketing, outras áreas também respondam sobre as práticas de gestão de pessoas. E aí, então, você vai ter lá sobre planejamento estratégico, posicionamento estratégico, políticas de gestão de pessoas, enfim, diversos fatores para que você possa encontrar qual é o nível de maturidade dessas questões, e a partir desse nível de maturidade, você pode ter lá um plano de ação que você pode montar direcionando aquilo que é mais prioritário de ser feito. Eu sou suspeito para falar, porque eu que desenvolvi a essência desse instrumento, mas isso tem ajudado demais as empresas, tá? Então, vá lá, é gratuito, e o que acontece? Eu combinei aqui uma campanha com o Marcos, tá? Então, se você for lá ao fazer o seu cadastro até o dia 10/6 e você colocar lá este código promocional práticas-leme, né? Você vai ter lá uma devolutiva gratuita com os nossos especialistas, inclusive recomendando determinados planos de ação que você vai poder fazer aí e implementar lá no seu RH. E é gratuito, né? Não custa nada, né? Como diria minha mãe, né? Canja de galinha não faz mal a ninguém, então isso aqui realmente é muito legal, vai ajudá-los aí, tá bom? Trabalhamos também com sessões de mentoria para as experiências de gestão de pessoas, enfim, e estamos lançando aí agora uma série de treinamentos no formato Learning Online, que a gente utiliza recursos como aqui o Zoom e outras ferramentas como o Mentimeter, Kahoot e outras técnicas aí, tá bom? Da parte de gestão de softwares, nós temos esses 2 softwares, que é o software de gestão de pessoas e o software de seleção. Se você quiser entender, se você precisar de um sistema de gestão de pessoas, da parte de avaliação de competências e desempenho, entre em contato com a gente, diga que você participou dessa live e a gente consegue uma condição especial para você. E se você utiliza recrutamento e seleção, pode utilizar a nossa ferramenta, o SPA, gratuitamente durante 30 dias aí. Vai ser um prazer estar lá no nosso site. Visite lá para você efetivamente poder contribuir. Tá certo? Bom, falei demais, Marcos. Deixa aí agora aberto para você ou para algum participante que queira
pontuar, trazer a sua experiência ou a sua necessidade para a gente poder debater aqui, trocar uma ideia, tá bom? Maravilha, professor. Obrigado, viu? Imagina. Acho que deu quase uma pós-graduação inteira aí em poucos minutos. Tá certo. O desafio é grande. O desafio é grande, o desafio é grande. Esse tema de avaliação de desempenho versus competência é um tema que... Deixa eu só mutar aqui, ó. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Pode deixar que eu vejo aqui para você. Tá. É um desafio bem grande, né? Porque, primeiro, é um tema complexo, né? A sua apresentação deixou claro que, principalmente falando de organizações maiores, a gente tem diversos processos que influenciam o resultado, né, individual das pessoas. Então, a gente, principalmente, simplificar, né, a maneira como a gente enxerga o desempenho, falando de resultado, falando de responsabilidade, falando de técnica, para mim ficou bem claro o quão simples a metodologia ela se torna diante dessa proposta, né? E uma coisa que eu também tirei como insight também para os gestores é a nossa habilidade, ou melhor, a nossa prática de fazer até mesmo a nossa autoavaliação, né? Então, como está o nosso desempenho diante das nossas responsabilidades enquanto gestores, né? Como está o nosso desempenho até mesmo diante da postura que a gente precisa ter diante da equipe, né? Então, quando a gente fala de feedback, no nosso caso como gestores, como executivos, como profissionais, a gente também precisa ter essa maturidade de a gente também avaliar o nosso desempenho e pedir para que a equipe e os nossos gestores superiores, né, eles façam isso com a gente. Ou se não houver gestor superior, sócios, pares ou profissionais mesmo de outras empresas que tenham um nível de contato. Mas tornou assim a visão da avaliação de desempenho de competência muito mais fácil. Eu achei bem legal a estrutura que o professor colocou. E eu queria aqui abrir para o pessoal que está junto com a gente, se alguém tem dúvidas, comentários que gostariam de compartilhar com a gente. Isso, obviamente, a gente trouxe aqui na aula um âmbito bem macro, né? Falando de uma visão bem estratégica, mas as perguntas podem ser diante da realidade de vocês. Então, se você tem, né, se você tem aí 2 pessoas que você tem como sua equipe, como você faz para avaliar o desempenho delas? Que critérios importantes você precisa levar em consideração para que você consiga ter resultado? No final, o que a gente quer, né, o objetivo do negócio é que ele seja sustentável, e a gente não consegue isso sem entender bem como avaliar as pessoas, né? Não de forma subjetiva, como os exemplos que o professor deu, mas de forma bem objetiva, né? Então, vamos abrir aqui, se o pessoal quiser colocar aqui no chat alguns comentários. Ou se quiser abrir o microfone também, ó. Bora lá, estamos aqui entre amigos aí. Fiquem à vontade, por favor. Essa história do feedback, só para fazer um comentário aí, Marcos, em cima disso que você trouxe, né? É o grande desafio. E eu costumo dizer o seguinte: ninguém dá aquilo que não tem, né? É muito difícil, né? Então, o grande detalhe a gente precisa olhar. Muitas empresas falam assim, tá, mas o gestor não dá feedback, mas ele recebe feedback, entendeu? Então, essa cultura, esse processo da gente começar a desenvolver essa cultura, né, ela é fundamental. O grande ponto, o grande desafio é que quando a gente pega um gestor, ele está normalmente trabalhando com a base da pirâmide, né? Então, esse cara, ele realmente,
ele precisa ter um apoio, ele precisa entender. E aí é fundamental nós, como consultores, tudo tal, levar esse apoio para esses gestores, até para que isso consiga ocorrer. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa, né, e o meu gestor não dá feedback, e eu sou gestor, né, o meu superior não me dá feedback, e eu sou gestor de uma empresa, de uma equipe e tal, de repente, eu tenha que criar uma forma, um mecanismo para receber o feedback da minha equipe, para que eu também consiga saber, cara, o quanto que isso é bom e o quanto isso é importante para que isso vire uma cultura dentro da organização. Porque se a gente não vencer isso, a gente não vai conseguir evoluir. A gente tem que ter o parâmetro, né, de desempenho. A gente tem que ter. Alguns meses atrás, a gente fez um treinamento bem legal na Bung. E, óbvio que não vou aqui abrir qual delas, né? A Bung são tantas, mas a gente percebeu que não era nem a falta da cultura, né, de dar o feedback. Mas o que faltava era coragem, né? Por quê? Porque o feedback nada mais é do que uma verdade sendo dita diante de uma oportunidade de mudar, né? E faltava coragem porque faltava dado. A gente não tinha algo concreto. Você está indo mal ou bem porque isso, aquilo. A gente tinha coisas muito pontuais e subjetivas. É isso aí. Quando a gente começou a trabalhar os feedbacks, a própria avaliação de desempenho numa frequência maior, não só pela avaliação anual, a gente começou a ter efetivamente pessoas sendo desenvolvidas, né? Que isso que é o objetivo, né? Pessoas, a equipe evoluindo, tendo maior maturidade, ouvindo aquilo que tem que ouvir. Então, até quando nós combinamos essa live, eu comentei com o professor sobre o livro Princípios, né, do Ray Dalio. E o Ray Dalio, ele é o maior defensor que eu já li até hoje sobre uma cultura da comunicação radicalmente aberta e sincera, né? Porque isso traz um nível de maturidade entre a equipe e equipe gestor, onde a verdade está sendo dita. A sua postura na reunião, a sua postura com o cliente, o seu relatório, não estava legal. E eu gostaria que você não se comportasse mais assim. Então, isso dá até um frio na barriga na maioria das pessoas diante da necessidade de dizer o que tem que ser dito. É isso aí. E que aquilo não é uma questão pessoal, né? Não estou falando aquilo contra você, mas porque toda relação ela precisa de verdade, né? E quando a gente usa a verdade com dados, né? E por isso brilhantemente o professor trouxe aí os sistemas, as ferramentas, nada mais são do que subsídios para que as pessoas sejam desenvolvidas de uma forma mais assertiva, né? Mas muito bom. Aí. Pessoal, alguém gostaria de comentar? A gente vai ver se o professor consegue aí liberar os microfones. Se o pessoal quiser ficar... Oi, Marcos. Oi, André, pode falar. Tudo bem? Tudo certo? Certo. Vamos lá. Então, eu gostaria de deixar meu comentário aí, minha participação. Achei muito, muito bacana, muito, muito legal mesmo tudo que o professor trouxe. E nessa visão que você mesmo comentou da simplicidade de todo esse processo, né? Acho que isso é fantástico, né? E mais ainda, no final, ali onde ele deixa muito claro, o professor deixou muito claro aquela questão do bate-papo, né? Que chegar, sentar com a pessoa e falar, e aí, como é que tá, né? Eu acho que isso é fantástico, essa conversa mais humana, mais próxima com o colaborador, é de suma importância para isso, né? E eu tenho sentido isso na pele com a minha equipe. Eu tenho feito isso, né? E você sente como isso tem um resultado muito, muito imediato, né? Eu cheguei a ter casos do colaborador se emocionar
a hora que você começa a falar com ele. Você começa a mostrar algumas coisas que você viu, que ele está fazendo bem, que ele está fazendo diferente e que nem ele tinha percebido ainda, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante mesmo. Bacana demais. É isso, André. É legal o seu depoimento. Estar próximo é fundamental, porque, na realidade, é essa experiência que a pessoa vai sentir que ela vai levar. É aquilo que eu comentei há pouco, né? Que é a experiência do colaborador. Então, isso vai fazer com que quando você, eventualmente, numa pesquisa de desligamento que acontece, você vai ter a constatação que a pessoa, ela recebia feedback. Numa pesquisa de clima, você vai receber a constatação que ela recebia o feedback, né? E você tem a oportunidade, a chance de melhorar e desenvolver. Muito bacana. E é uma conversa. Não tem essa história, não, eu preciso aqui registrar, colocar num formulário, colocar num sistema. Isso é controle, você está entendendo? Então, e o que a gente quer é o melhor das pessoas, né? O André é um exemplo legal. A gente já se conhece há alguns anos, que ele veio da indústria de alimentos, uma indústria enorme, aí referência no Brasil. E ele viu todas essas ferramentas de gestão e de uma hora para outra ele migrou para um negócio próprio com um time próprio. Então ele conseguiu trazer todas essas boas práticas para o negócio dele e está sendo super bem assertivo. Mas eu só gostaria de complementar aí, Marcão, que eu trouxe para o meu negócio uma visão que eu tinha como funcionário, né, como colaborador, o que eu sentia falta como colaborador, né, o que eu sentia falta dos meus líderes, o que eu sentia falta, eu trouxe e tenho feito, né, o que eu sentia falta, eu tenho colocado para os meus colaboradores aqui na minha equipe, né, eu acho isso interessante. Legal, é isso E mesmo. essa conversa, André, não precisa de sistema, né? Não precisa de... É isso mesmo. Você não precisa ser uma empresa de sei lá quantos mil funcionários, pode ser de 2, entendeu? Então, Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que, assim, é super importante a gente ter esses dois extremos, né? A gente ter a conversa franca e aberta, até porque a gente não contrata pessoas para ficar com elas alguns dias, né? A gente quer construir ali uma relação de parceria que dure muitos anos. E, por outro lado, a gente também precisa ter o mais simples possível sistema de avaliação, porque eu entendo que ter um histórico traz um lastro para possíveis movimentações, né? Ah, não tenha dúvida, é Né? fundamental. Então, desde o caso do André, que é uma empresa menor, por enquanto, né, André? Até o momento que o cara vai ser a maior franquia do Brasil, como um Madeiro, tal. A gente tem que ter um lastro no momento de saber quais pessoas estão se destacando, a gente tem que apostar as fichas e quais estão, né, sendo, por falta de técnica, comportamento ou mesmo feedback, precisam de uma atenção para saber se elas estão no lugar onde devem estar ou não, né? Então, acho que a gente tem que ter um lastro sistêmico e a gente também tem que ter a simplicidade da conversa franca, uma É isso relação aí. franca, né? Traduzindo aí, fazendo uma metáfora, é bom fazer o exame de sangue anual, né? O check-up anual para ver se está tudo em ordem, né? Mas durante o ano, né, tal, pô, deu uma dorzinha aqui, deixa eu lá cuidar, você está entendendo? Ou o que que é? Então, isso é fundamental para a gente poder ter um histórico e ter essa evolução, né? É isso mesmo. Pessoal, alguém mais gostaria de compartilhar? O Júlio, o Gustavo?
Tem outro pessoal aqui com um Ah, tem um nome estranho aqui, DPE3F. Rapaz, acho que deve ser um celular que às vezes É. não registrou. Mas podem ficar aí à vontade para aproveitar, para tirarem suas dúvidas com relação mesmo a pontos de como avaliar pessoas, como avaliar competência, né? Hoje, qual que é a principal ferramenta que o professor usa para avaliar competências? Então, o que acontece é o seguinte, ó, nós temos como essa parte de estruturação, né? Então, eu desenvolvi uma metodologia chamada Inventário Comportamental para Mapeamento de Competências, que é aquilo que eu publiquei no meu primeiro livro lá em 2005. E aí, o conteúdo da ferramenta, aí a gente usa dentro do nosso sistema de gestão, Tá. que é o tal do GCA, que é aquele pequeno fragmento que a gente acabou utilizando, né? A maioria dos nossos clientes são clientes que ou já tiveram uma experiência que não foi muito legal, né? Ou que estão iniciando no processo. E claro que, eventualmente, se a empresa já tem uma ferramenta, a gente acaba também dando apoio e tal, mas na maioria dos casos acaba utilizando uma ferramenta nossa que a gente acaba que a gente acaba ofertando por causa dessa forma sistematizada das 4 perspectivas, né? Legal. A maioria das empresas acabam fazendo um processo de avaliação apenas comportamental e isso não contribui muito, né? E, enfim, é todo um princípio aí de utilização, né? Legal. Muito bom. Isso, inclusive, é uma coisa que eu indico a todos em formato de autoconhecimento, né? É buscarem essas avaliações comportamentais até para entenderem melhor sobre os seus comportamentos, o seu estilo comportamental. Eu, quando fiz o meu vários anos atrás, foi um choque para mim e desde então eu tenho feito anualmente e é muito bom para a gente ter um olhar assim de fora para entender o que a gente tem que desenvolver. Então é fortemente recomendado aí para os colegas. É isso aí. Bom, Marcos, eu fico aqui à disposição depois de vocês, se vocês quiserem entrar em contato, tem meu e-mail, meu LinkedIn, Facebook, então depois se alguém quiser alguma coisa, estou aí à disposição sua e dos participantes aí também, tá bom? Maravilha. Professor, muito obrigado aí pela honra, pela aula. Imagina. A gente aí, daqui a alguns dias devemos compartilhar essa aula para que o pessoal possa continuar comentando aí posteriormente. E a gente já vai compartilhar também com o professor para que o professor também possa aproveitar também esse conteúdo para materiais aí futuros. Ok, então. Tá. Então, muito obrigado, um grande Muito abraço obrigado. a todos vocês aí e vamos lá cuidar das pessoas aí com muito carinho. Vamos lá, um abraço, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, até mais. Tchau, até.